Olá, sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre como a forma que a gente se vê pode afetar nossas relações e até o futuro que a gente constrói para nós mesmos. Para falar sobre isso, a gente está com a Vanessa Machado, consultora de autoimagem, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse universo. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Gabi. Para mim é uma honra estar aqui, receber o convite da Flávia, né, que não pôde estar aqui com a gente, e o teu, e eu fiquei muito feliz em poder falar um pouquinho mais sobre a imagem, né, o poder da imagem no nosso dia a dia, que é muito importante. Ai, que bom. Então conta um pouquinho pra gente como começou a sua trajetória nesse mundo da autoimagem. Então, tem história, né? Tem história, porque começou aqui em Indaiatuba. Eu sou gaúcha, tenho 45 anos e eu sou advogada por formação. Olha aí. E quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, já que eu ia mudar a minha vida, né? Porque o meu marido foi transferido, que é a maioria das pessoas que vem para cá é isso, né? Marido foi transferido. Conseguiu emprego aí, por aqui. A mulher vai ver o que vai fazer, o filho já estava encaminhado, o que a mulher vai fazer? Geralmente a mulher empreende, né? E aí eu fui vender semijoias, porque eu queria uma coisa completamente diferente. Sempre gostei de moda, sempre fui estilosa, né? Como as amigas diziam. E aí eu comecei a vender semijoias, vendia em salões de beleza, em alguns eventos, algumas coisas assim. Surgiu a oportunidade de eu ter uma loja de roupas e semijoias. Abri um espaço físico, na verdade. E aí eu tive essa loja por 3 anos no Itaici. E eu não faço nada pela metade. Quando eu comecei a vender, né, enfim, eu comecei a dar, em tese, uma consultoria para as clientes. Você acaba criando, né, uma relação ali isso, com os clientes. Você vê, eu isso aqui gostava. fica melhor em você. Isso. Aí eu olhava, pro teu biotipo, né, o teu tipo de corpo fica melhor esse corte, enfim. Só que eu comecei a estudar, foi o boom do Instagram. Aí eu comecei a fazer também bate-papos. Toda semana eu fazia um bate-papo, escolhia um assunto de moda e começava a fazer. E eu vi que as pessoas gostavam disso, começavam a me ver como autoridade no assunto. E aí eu fui buscar cursos, comecei a me profissionalizar nisso. Quando eu fiz o curso de análise de coloração pessoal, porque a análise de coloração é um instrumento dentro da consultoria de imagem. Quando eu abri essa agenda para atender análise de coloração, aí não teve mais como ficar na loja e atender fora disso, né? E aí eu decidi por fechar a loja, isso já faz quase 4 anos, de 3 para 4 anos, já nem sei, passa tão rápido. E eu acabei ficando com a consultoria de imagem e foi a melhor coisa que eu podia fazer. Hoje sou realizada, né? Tenho uma agenda mais flexível, às vezes uma correria louca, mas às vezes mais tranquilo, ainda, né? Dou conta da família e tudo como toda mulher, né? 1001 tarefas. E aí comecei a consultoria. E quando a gente fala nessa consultoria de autoimagem, para quem não entende, o que ela é? A consultoria de imagem, ela serve para inúmeras coisas. Muita gente já atrela direto para a coloração pessoal, né? Como eu falei, a coloração é apenas um instrumento que a gente usa na consultoria de imagem. A consultoria de imagem, ela serve para a gente dar um norte para a imagem da pessoa. O que ela quer passar? Você sabia que a gente tem só 7 segundos para causar uma boa primeira impressão? Antes da gente falar qualquer coisa, quando você me viu na recepção, você já montou um conceito sobre mim, né? E vamos supor você só me visse na rua, você já deduziria um conceito todo sobre mim. Então, imagina se você não tivesse esse tempo de bate-papo comigo, você já teria formado essa ideia sobre a minha pessoa, sobre quem eu sou como profissional, como mãe. Então, imagina se eu sou uma empreendedora e eu quero te vender os meus serviços, você me compra pela minha imagem. Mesmo que eu não fosse consultora de imagem, vamos supor que eu venda consórcio, sei lá. A minha imagem, ela chega antes do que eu te vender o meu produto, o meu serviço. Então, isso é muito importante. Então, eu como empreendedora, para te mostrar o meu posicionamento, a minha roupa é importante, a minha forma de falar, a minha postura. Então, tudo isso é muito importante. A consultoria, ela entra em tudo isso. A gente faz teste de estilo, teste de essência da pessoa. A gente faz a análise de coloração pessoal, que é para determinar os tons ideais
para roupa, e aí as pessoas ficam achando que é só para roupa e ficam muito bitoladas nisso, e não é. É para cabelo, para maquiagem, para óculos, para acessórios. Então, é um conjunto de coisas, né? Que nem eu sempre falo, gente, é um conjunto, não que só determinada coisa vai fechar um negócio, mas às vezes por aquele pontinho específico ajuda e muito Com certeza, a fechar, né? É aquilo um da... A negócio. primeira impressão é a que fica. É a que fica. A famosa frase. Uma serve também para uma mãe que acabou de ter um bebê. Minha filha vai fazer 14 anos, mas logo que a gente tem um filho, a gente perde a nossa identidade como mulher, né? Como ser humano individual. A gente é a mãe da fulaninha. Então, como restabelecer essa individualidade, né? Quem eu sou, como eu me visto, até porque o corpo, a gente perde as formas. Então, tudo isso serve para tanta coisa. Tem pessoas que vêm até mim, Van, eu sou ótima profissional, mas eu vejo os meus colegas de trabalho que nem são tão bons quanto eu com relação a conteúdo, mas eles ganham mais promoções do que eu. O que está acontecendo? Muito provavelmente é posicionamento, né? Então, coisas desse tipo, serve para muitas coisas. Quando a gente pensa em imagem, a gente atrela às vezes muito a aparência, né? Que você falou a primeira impressão. Mas assim, o que essa consultoria, você ter as noções do que é melhor, né, para sua imagem, afeta na sua autoestima, no seu pessoal? Que nem você falou da confiança, do posicionamento. Então, tem muitas pessoas que me procuram e é engraçado, porque depois de um tempo você já cria uma expertise, né? Uhum. As coisas se repetem muito. Muitas clientes me perguntam assim, eu quero fazer uma consultoria, mas eu estou só pesquisando, porque assim, eu estou acima do peso, mas mais para frente, assim que eu emagrecer, eu quero fazer a consultoria de imagem. Eu sempre digo. E não é para vender, tá? Mas porque é muito bom para a pessoa neste processo de emagrecimento ou antes, porque ajuda no processo. A autoestima, quando a gente faz uma consultoria de imagem, ela cresce incrivelmente. Quando você está fazendo esse processo de conhecer o seu biotipo, o seu tipo de corpo, o seu estilo, a sua essência, o que fica bem para mim, o que não fica, eu não fico comprando só porque eu acho bonito na blogueira, depois eu deixo guardado no armário e nunca mais uso, compro uma vez e nunca mais, né, uso só uma vez, enfim. Então, para a autoestima, isso é incrível, né? E não tem nada a ver de estar dentro do peso, fora do peso, padrão, enfim, é para autoestima mesmo, para a gente se conhecer, se reconhecer. Então, isso é muito bom para autoestima, né? Incrível. Então, você recomenda, né, num processo, assim, você se conhecer, você se amar, independente de você estar passando por um processo, você é incrível. conseguir. Hoje mesmo eu postei no meu Instagram alguns antes e depois de clientes, mas eu sempre coloco o meu antes e depois. Porque quando eu comecei a estudar a fundo a consultoria de imagem e o que ficava bem para o meu biotipo, para o meu estilo, entender o que é a minha essência e o que é adequado para cada ocasião ou para o meu dia a dia, eu fiz uma transformação aos poucos. E hoje, se a gente vê o que era a Vanessa lá de 2019 para a Vanessa de 2026, é incrível a diferença. Mas essa transformação, ela não foi feita de um dia para o outro. E é isso que eu falo para as minhas clientes, para elas não se assustarem ou também não se frustrarem, porque muitas querem assim, eu quero fazer uma consultoria de imagem, você vem aqui em casa e jogo tudo fora, eu quero comprar tudo novo. Ou também tem aquelas que têm medo, assim, de que, nossa, agora vem uma consultora de imagem aqui em casa e ela vai sair comigo e eu vou gastar horrores de dinheiro, porque ela vai jogar tudo que eu tenho aqui fora e a gente vai comprar, né? Ela só vai fazer eu gastar. E não é isso. Eu sempre comparo com aquela dieta, sabe? Segunda-feira eu vou fechar a boca e vou comer só alface e água. Gente, essa dieta, quarta-feira ela acabou. No máximo, ninguém aguenta. É a mesma coisa com a consultoria de imagem. Se eu não souber a minha essência, se eu não fizer ajustes aos pouquinhos, eu não vou conseguir. Porque como é que eu vou colocar... Eu não posso transformar as minhas clientes em mini Vanessas. Porque eu acho lindo na Vanessa, eu acho lindo na blogueira tal, e fazer em mim. Porque ela vai começar
achar que, nossa, é muito colorido isso para mim. Nossa, é muito acessório para mim. Nossa, eu com esse sapato diferente, que horror, eu não consigo. E não adianta transformar ela em alguém que ela não é. Então, ela quer ficar com um visual mais glamouroso, mais rebuscado, a gente vai colocar coisas, pecinhas, aos pouquinhos, entendeu? E ensinando ela para que ela faça isso e não fique dependente sempre de mim, da minha consultoria. Então, eu ensino para que ela aprenda a fazer essas compras inteligentes, essas montagens de look por ela mesma. Sim, pra gente, cada um conseguir, né, dar continuidade no processo. Isso aí. Mas você falou do antes e depois, né, que você faz bastante comparação. Você vê a questão de posicionamento, mudança de... Sim, de como a pessoa se coloca mesmo fazendo a consultoria? A autoconfiança, né, que você está falando, é incrível. Por isso que eu falo que a imagem não é só estética, é a autoconfiança, é a autoridade que a pessoa ganha nisso. Eu tenho relatos incríveis, no meu site tem, das pessoas dando depoimentos sobre isso, né? O timbre da voz muda. Por quê? Com a autoconfiança. Quando a gente tem medo, a gente fica falando baixinho, a gente fica introspectiva. E quando a gente se apodera da nossa imagem, a gente sabe que a gente é e do que a gente é capaz, a gente muda a postura, enfim. E é impressionante, né? Uma mãe se torna até mais confiante para cuidar do seu filho quando ela sabe que depende dela. Eu sempre falo que aquela máxima, e não é clichê, de colocar a máscara de oxigênio no avião primeiro na gente e depois no outro. Porque como é que a gente vai dar conta da família da gente se a gente não está bem? E não é à toa, a mulher é o alicerce da família. Eu falo muito de mulher, mas depois eu vou chegar na consultoria dos homens, tá? Mas a mulher é o alicerce da família. Gente, até para comprar um carro para o homem, quem decide é a mulher, né? Tudo somos nós. Mas indo para a consultoria masculina, eu também faço. Infelizmente, em pequena quantidade, porque o homem... Né? Eu fiz ontem uma consultoria masculina, fiquei bastante feliz. Mas o homem, ele não procura tanto a consultoria, uns porque não veem tanto a necessidade, acham que é supérfluo, acham que é coisa de mulher, tem muito isso. E a maioria das consultorias que eu faço é porque a esposa, a namorada ou a mãe deu para a pessoa de presente, né? Só que quando eles fazem, eles amam e eles aproveitam de uma forma... Eu tenho 100% de aproveitamento de consultorias masculinas. Ontem, por um acaso, não foi a pessoa que ganhou de alguém, ele veio buscando o posicionamento na carreira, na área de marketing. A gente vê, que nem você falou, às vezes muito preconceito, né, em cima de homem se cuidar e tudo, e é tão importante quanto... Porque... Se eles soubessem que o posicionamento faz vender, então. Aí vai cair por terra qualquer preconceito. E é o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Quando você tem uma confiança, você fazer uma entrevista, que nem você falou do emprego, é o que vai fazer a total diferença. Às vezes você tem tantas qualidades quanto outra pessoa, e quem tiver o melhor posicionamento, a melhor confiança, que vai acabar conquistando uma vaga, uma promoção. É isso, Gabi. A gente tá... Você é jovenzinha, pode ser minha filha, mas a gente está em 2026. E por isso que eu sou tão contratada por empresas também para falar sobre isso, para dar palestras, para ajudar o setor de RH, porque é muito delicado tocar nesses pontos, principalmente no mundo corporativo. Hoje em dia, tudo pode, 2026, tudo pode, mas nem tudo que pode convém. E aí as pessoas acham que podem ir vestidas de qualquer forma numa entrevista de trabalho, ou até elas vão mais comedidas na entrevista de trabalho, mas aí quando elas ganham a vaga, elas vão de qualquer jeito, né? Então, eu sou contratada para falar muitas vezes sobre o dress code, né? O código de vestir das empresas, que muitas vezes não está escrito, está de forma tácita, né? Implícita, mas que as pessoas têm que ter o bom senso. Só que, como eu falo, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Então, tem muita gente aí indo trabalhar de roupa de academia, principalmente depois da pandemia, que hoje tudo é mais confortável. Gente, a gente pode estar elegantíssimo e confortável, né? Meu marido trabalha até hoje home office. Depois da pandemia, ele continua trabalhando home office. Manteve. Mas ele diz que até hoje tem gente que liga a câmera e ainda tá meio que... Parece que tá de pijama. Cabelo todo... Gente, mesmo que você seja CLT, o teu colega de trabalho, o teu par, o teu superior, enfim...
são como os teus Com clientes. certeza. Então, a gente tem que ter um respeito. Imagina nós, empreendedores, que temos o cliente. Imagina o teu cliente olhar e ver que você está chegando uma roupa qualquer, descabelado, ele vai pensar, nossa, mas eu vou depositar, sei lá, para um advogado o meu processo e ele tá desse jeito. Gente, isso é feito em meio segundo, Sim. tá? A gente nem se dá conta que E é tá aquilo que você pensando falou, a gente isso. tira a primeira impressão, a imagem que a gente constrói, depois assim, então às vezes, se você passar uma imagem de desleixo, enfim, independente da pessoa depois conhecer o teu profissional, aquela imagem vai continuar, né? É isso. E aí ele pensa nesse meio segundo aí, nesse, né? Eu não vou confiar a minha vida, né, o meu processo, enfim, o que for, o meu consórcio, a compra de um imóvel, o meu cabelo para um cabeleireiro, se essa pessoa não tem cuidado com ela própria, ou se ela se atrasa, a pontualidade é uma forma de posicionamento. Com certeza. E eu brigo lá em casa, porque eu sou pontual e lá em casa meu marido e minha filha não são. Então, a pontualidade é uma forma de posicionamento de imagem. Então, Van, você fala sobre isso? Sim, falo como se posicionar, como falar bem o português. A gente sempre tem que almejar mais. Ah, é clichê falar, vista-se como conforme a posição que você quer ter. É isso. É isso. E a gente repara muito, né? Quando as pessoas chegam no ambientes bem arrumadas, quando elas têm essa imponência, é o que a gente mais repara. E você estava falando sobre, né, código de vestimenta, a gente já teve um podcast aqui com uma consultora de RH, né? E ela falou que cada vez mais tem gente aparecendo gente de chinelo no escritório e tudo. E assim, tinha que fazer um podcast nós duas aqui pra gente falar sobre isso. Muito legal. E assim, é uma coisa que assim, tá, independente, o chinelo, ele não vai afetar o que você é como profissional, mas ele vai afetar o que você passa, né? E como tem a sua relação com o cliente, que nem você falou. Eu participo de muitos, aqui em Indaiatuba a gente tem, graças a Deus, muitos grupos de mulheres empreendedoras. E nesses grupos tem aquele tal de pitch de negócios, que a gente tem 1 ou até 2 minutos para apresentar o nosso negócio, falar, né, o nosso pitch de vendas. E, casualmente, eu sempre conto isso porque é muito emblemático, para as pessoas verem o que é realmente a imagem, a importância da imagem. 2 pessoas falando de serviços de informática, meu marido me mata se eu ouvir falar informática, de TI. De TI. Uma levantou, tinha 1 minuto, sei lá, para falar de TI que ela vendia, do serviço que ela vendia, e outra logo em seguida. As 2 não se conhecia, foi coincidência de uma falar atrás da outra sobre o mesmo nicho de negócio. Por que eu compraria o trabalho de uma e não da outra? Que na hora, na minha cabeça, eu fechei o negócio com uma. Eu não sei se uma é boa, se a outra é melhor, se uma é pior, se uma já fez trabalho errado, enfim, se destaca no mercado. Pela imagem, pura e simplesmente pela imagem. Por isso que eu falo, a imagem vende, né? Então, se as pessoas acharem assim, eu vou gastar com consultoria de imagem, não, eu vou investir. Com a consultoria de imagem, entendeu? Sim. E que nem você falou, às vezes tem uma coisa muito em cima de ser... porque eu vou gastar muito dinheiro, porque vai ser caro. E como que é realmente uma relação, às vezes, para uma pessoa que quer fazer a consultoria, mas não tem tanta condição de, assim, renovar o guarda-roupa inteiro, que nem você falou? Adoro isso, adoro. Porque realmente as pessoas têm essa visão, tá? Não é isso, pelo menos no meu método não é isso, tá? Primeiro, geralmente a gente faz a análise de coloração já para trabalhar em cima dos tons que valorizam a beleza daquela pessoa. Depois a gente pode falar sobre a coloração pessoal, que também tem um método diferenciado. A consultoria, a gente vai e faz compras no guarda-roupa da cliente. Como é que funciona isso? Eu já vi consultoras, geralmente o que a gente vê aí, eu vi que a Maíra Cardi foi a consultora lá e levou ela para comprar na Chanel, levou ela para comprar no shopping. Mas parou para ir lá no guarda-roupa dela e comprar o que ela tem lá? Né? Não, ou então a gente só vê assim, desapego. Calma. A gente faz uma triagem no guarda-roupa, assim, isso faz sentido, isso não. Mas depois de conversa, de saber a rotina da pessoa, de saber a imagem que ela quer passar, saber a essência dela, o que ela gosta de conforto, ela tem um estilo mais sexy, ela tem um estilo mais sofisticado, elegante, enfim, tudo isso. Depois disso, a gente pega aquelas roupas que sobraram e que são muitas e que as pessoas têm muitas coisas boas no guarda-roupa. A prova disso é que tem
muitos brechós na cidade. Com certeza. Ou seja, as pessoas se desfazem de coisas boas, porque não sabem usar. Voltando. Então, lá no guarda-roupa tem peças maravilhosas. Só que o que acontece? Nós somos seres humanos. O cérebro, ele é do comodismo. Ah, eu tenho essa blusa e eu só sei montar com essa calça e com essa saia. Ponto. Eu já acostumei, eu só sei usar assim. Só que eu, com a cabeça fresca e com a cabeça de consultora, vou lá, pego aquela mesma blusa, eu monto com essa calça, com essa saia, com a outra calça, com esses shorts, com essa bermuda, e eu faço várias montagens de looks. Aí eu coloco mais um cinto, mais um lenço, vários sapatos, com tênis, a bolsa. Ou seja, com aquela blusa, eu fiz 20 looks. Sim. E é o que a gente prega aqui no Futuro em Pauta, né? A moda sustentável. Moda Você sustentável. saber utilizar ali. Às vezes você já tem tudo que você precisa no seu guarda-roupa e só precisa saber usar. Aí eu tenho clientes que me falam assim, ó, Van, eu fiquei 6 meses sem comprar uma peça. Depois daquilo, claro que naquela montagem ali eu já estou fotografando, já estou te passando. E também detectei que de repente, ai, Gabi, faltou um cinto, eu acho que um cinto nude, talvez você conseguiria montar mais coisas aqui. Ah, e um blazer off-white, sei lá, tô chutando aqui. Ah, e um tênis branquinho, sem muita informação. Aqui, ó, a gente conseguiria formar ainda mais peças. Eu printo o que eu acho que seja o ideal para tudo aquilo que a gente conversou e você sai para comprar. Se você disser, Van, não consigo comprar, aí a gente sai e compra. Poucos casos até hoje, realmente assim, a pessoa mudou o manequim mesmo, ou a pessoa, nossa, as roupas estavam, há muito tempo ela não comprava, ela precisava sair, a gente comprou, mas são raríssimos os casos. Essa é a metodologia com a qual eu trabalho. Eu não tenho essa coisa de, a não ser que a pessoa diz, já aconteceu também, uma pessoa diz assim, olha, eu estou passando por um luto, não quero mais essas coisas, me trazem lembranças e eu quero sair e comprar. Aí é outra coisa. Ah, sim, mas aí já é uma questão do que a pessoa escolhe para si mesma, É outra né? coisa, entendeu? Ali. Então, por isso, não fiquem com medo, dá para fazer tranquilamente a consultoria de imagem sem gastar muito. Sem gastar quase nada, aliás. Só com a consultora e não é muito. E quando a gente fala assim sobre o seu método, a gente tem aqui sobre os 5 pilares. O que são esses 5 pilares? Explica um pouquinho pra gente. Os 5 pilares da autoestima eu criei para fazer uma consultoria guiada, que é um curso online. Por quê? Porque como eu faço a coloração pessoal só presencial, eu só acredito em análise de coloração presencial, as pessoas sentiam falta de quem estava à distância, como é que tem acesso ao método Vanessa Machado? Então, eu criei os 5 pilares da autoestima. Esse curso online tá lá na plataforma, tá lá no site, que é www.estiloecor.com.br. Já fiz o merchan. E tá lá. Assim, ó. Primeira coisa que você precisa conhecer é o seu biotipo. O que é biotipo? O seu tipo de corpo. Tem aqueles tipos lá básicos, que é o estilo redondinho, maçã, o triângulo invertido, o quadrado. Então, precisa saber qual o seu tipo de corpo para saber o que vai comprar, né? Depois precisa saber o seu estilo, a sua essência, que é aquilo que a gente falou bastante aqui. Então, já são 2. O que ela precisa saber? Comprar bem. O que é comprar bem? Porque às vezes a pessoa assim, ó, sabe tudo isso, aí não pode ver aquela palavrinha mágica, liquidação, sale, oferta, Black Friday. Isso, ela sai correndo e compra o que vê pela frente, nunca usa, porque tem que saber comprar bem. Ah, eu tô pagando mais barato, não tem problema, mas eu sei que essa peça é uma peça temporal, eu vou usar, enfim, saber comprar bem. 3 pilares, tá? Depois, o que adianta eu ter esses 3 pilares se no meu guarda-roupa, no meu closet, enfim, não tem uma organização? Quando eu falo em organização, não quer dizer tudo bonitinho de personal organizer, uma organização funcional que me faça, que me tenha um fácil acesso todos os dias, que me faça visualizar facilmente, para que eu tenha essas montagens fácil, porque às vezes eu tenho tanta coisa e é tão abarrotado que eu só enxergo isso aqui. Ai, para eu pegar aquele casaco que eu quero, tá lá. E tá lá naquele saco assim, que para eu pegar, não, vou pegar esse aqui mesmo. E eu acabo usando sempre a mesma coisa, né?
Então, aqui eu já tenho 4 coisas. No meu curso, eu inclusive trouxe uma personal organizer para dar dicas. Mas não, no curso, não é para você levar a personal organizer para sua casa. Tem gente que vai conseguir, mas tem gente que não vai conseguir. Sim. Então, ela dá dicas para você fazer em casa. Dicas, exemplo, de como você guardar um vestido longo no seu guarda-roupa. De como dobrar as t-shirts. Tem aqueles gabaritos, tá, mas eu em casa, eu, Vanessa, pessoa física em casa, como é que eu faço? Tem essas dicas no curso, tá? E depois de tudo isso, o 5º pilar, como eu ter um visual impactante? Como eu ter aquela primeira impressão, né? Eu montando com acessórios, com a minha postura, como eu sobressair com a minha imagem, como eu fazer essa imagem de sucesso. Então, são esses os 5 pilares e tudo isso eu indico nesse curso online. Ai, que legal. E é tão importante isso que você falou da organização, né? Porque tudo se junta um pouco. Você vê, tudo faz parte. Às vezes tá tudo bagunçado ali, você não consegue se achar. E vai ter, para cada um, tem um esquema que funciona. É a mesma coisa, a limpeza da sua casa vai funcionar de um jeito. Eu só funciono se eu limpar na segunda. Enfim, eu tenho uma dica, inclusive, eu já estou dando spoiler demais do curso, hein? Mas tem uma dica que eu chamo que é a dica de domingo. Para mim, funciona. Por exemplo, às vezes, não tem uma roupa que você diz, eu paguei tão caro essa peça, eu uso tão pouco. Eu nunca uso. Tem a dica de domingo. É minha tarefa de casa, eu chamo. Você pega 2, 3 peças e você separa aquelas peças. E aí, a sua obrigação da semana é fazer look com essas 3 peças. Não importa, você tem que fazer. Isso é um método aí bem você separa. Né? Porque se você deixar ela ali no meio do guarda-roupa, você não faz. Você vai no que é mais cômodo pra você, no que você já sabe que funciona, Exatamente. Né? Gente, se não, a gente é do comodismo. E eu digo, não é a gente porque está acomodada. É o cérebro humano, ele faz isso. A gente vai no quentinho. Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto. Então, para fazer essas peças diferentes, lenço, é a última moda, e agora. É tendência usar lenço. Mas eu não consigo. Não consegue e não vai conseguir se não tirar o lenço ali, se não colocar em cima da cama e não disser, amanhã eu vou sair de lenço, não vai. Sim, que às vezes é uma visão que você não está acostumada a ter mesmo, né? Você tem que treinar o seu olhar. Você falou tudo agora, o treinar. E outra coisa, a gente se pune muito. Por que a gente acha lindo no outro? E aí quando a gente coloca, mas eu não consigo usar. Por que no outro é bonito e na gente não é? Pode ter 2 motivos. Um é porque não é do nosso estilo mesmo, e aí não adianta a gente forçar muita coisa. E outro é só o comodismo, porque a gente realmente não se dá um empurrãozinho para usar, né? E, Vanessa, se chega uma pessoa para fazer uma consultoria com você, ela chega assim, nossa, eu não sei o que eu gosto, não sei qual que é o meu estilo, mas eu, assim, queria passar uma imagem melhor. Uma pessoa que está totalmente perdida nesse mundo. Como que você ajuda ela? Você consegue dar esse apoio? Consigo. E é gostoso isso, porque dar esse norte é bem legal, sabe? Geralmente não. A gente tem que partir de uma conversa, porque a gente precisa saber o que ela faz, qual a profissão, a rotina dela, saber o que ela gosta, assim, mas e na loja? Eu vou fazendo perguntas, é como uma psicóloga, eu vou fazendo perguntas que vão me levando aonde ela vai me mostrar esse caminho, que nem ela sabe. Eu vou fazendo as perguntas e ela vai me dizendo, é isso. E no final, para fechar o diagnóstico, eu tenho um teste mesmo. Você não é desse tempo, mas a gente tinha uma revistinha que se chamava Capricho. Não sei se você lembra. Estou me sentindo muito velha aqui, com ela de 20 anos. E tinha um testezinho, mais ou menos isso, mas é um teste que eu criei, que a gente faz para descobrir a essência. Não quer dizer que dentro daquele... Eu trabalho com 7 estilos. Tem consultoras que não trabalham mais com 7 estilos, acham que é muito quadradinho. Mas eu gosto ainda dos 7 estilos para dar um norte do que a pessoa é. E não necessariamente a pessoa é um estilo só. Eu, por exemplo, sou do clássico e elegante e permeio muito bem ali entre os dois e até vou um pouco mais para o casual. Então, é legal a gente fazer essa leitura. E é batata, assim, depois que eu converso com a pessoa, é só para coroar, para fechar e até para dar a chancela para a pessoa ver, viu o que eu te falei? Tá aqui. O teste dá, entendeu? É isso.
Ah, é tão importante isso da autoestima, a gente vê de autoconfiança, o que você fala em questão, assim, das mulheres, mães, que realmente, às vezes, as mulheres se perdem ali, dão a sua vida muito pelo outro, pela família, e esquece de olhar para si mesmo, e é o que vai fazer diferença, às vezes, que uma mãe que quer voltar para o mercado de trabalho, alguém que quer conquistar uma vaga, um emprego, é o que vai fazer a diferença, você ter autoestima ali, e até para você viver melhor consigo mesma, né? A mãe que quer voltar para o mercado de trabalho, você falou uma coisa muito, muito real, assim. Imagina, você saiu de um turbilhão ali de hormônios, aí você está deixando seu filho em casa, aí agora você tem que voltar a ser mulher, aí talvez você não esteja ainda com o corpo que era antes, que roupa eu vou, como é que eu... Entendeu? É muita coisa. Não se cobre querer fazer tudo isso sozinha. Tem ajuda especializada para isso. Por que, que as pessoas ainda acham... Por que, que eu contrato um contador para minha empresa? Sim. Porque eu não dou conta de fazer isso sozinha, não é minha expertise, né? Por que, que eu contrato um advogado? Porque eu não dou conta de fazer isso sozinha. Por que, que eu quero me meter a fazer uma coisa que eu não sei? Né? Não tem problema a gente contratar. precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda, É isso, né? é isso. E tá tudo bem, não tem problema. Porque hoje em dia tem muito acesso no celular. É o tutorial. Olha aqui, ó. Ela sabe, eu vou comprar isso, porque eu achei bonito. Gente, às vezes a gente tá olhando e é lindo porque é bonito lá na fulana. Mas não tem nada a ver com o meu corpo, né? Ou eu acho, às vezes, que tem, mas não é. Não é uma ciência exata? Não é. Mas... tem gente que sabe mais, que estudou mais, Tudo precisa mais. de um pouquinho de ajuda especializada, né? Exatamente isso. E você não sabe, assim, como é gratificante para mim, sabe? Por mais que as pessoas me deem o depoimento e como mudou a vida delas, eu ganho muito mais. Pode ter certeza, assim. Quando eu vejo a mudança... Eu tenho uma cliente que é linda. Ela já fez... Acho que já faz o quê? Uns 2, 3 anos que ela fez a consultoria comigo. Tudo que ela faz de diferente, tudo que ela compra, ela olha aqui, olha como eu era. Olha como você fez eu modificar minha vida. Então, é gratificante. Eu imagino que para a pessoa também deve ser muito gratificante, que nem você fala, compara com as suas fotos de 2019. Você vê ali até onde você chegou, quanto você evoluiu. É incrível. É que nem fazer uma academia, né? Você não vai certeza. fazer academia, amanhã já tá musculosa, né? Então... É tudo isso. um processo. É um Vanessa, processo. então deixa o convite para as pessoas fazerem essa consultoria para você. Com certeza, gente. Convido a todos, primeiro para conhecerem o meu trabalho, né? Para irem lá no Instagram, é @VanessaMachadoGarcia, para irem lá. Ou também me chamarem no WhatsApp, porque eu explico o método. Inclusive, eu explico o método da coloração, que é pelo método tonal, que é o método de tonalidades. A gente não exclui cores, a gente só deixa... que tonalidade daquela cor fica melhor na sua cartela, e não só para roupa, para cabelo, maquiagem, óculos, acessórios. Então, o WhatsApp é 19 9923 20643 e no site também, www.estiloecor.com.br. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. É um trabalho muito bonito que você faz, ajudando na construção da autoestima de todos. A gente acaba falando um pouquinho de mulher, mas como você englobou todo mundo, precisa ter um bom posicionamento, precisa passar uma imagem boa. Muito eu obrigada. queria deixar o convite aqui para vocês, para conhecerem a Vanessa e continuarem acompanhando sempre o Futuro em Pauta aqui nas nossas redes sociais, dá um pulinho lá no Instagram. E é isso, até a próxima!